Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Como Eu Era Antes de Você. A resenha de hoje não vai ser tanto uma resenha, eu queria fazer com vocês uma discussão. Pra quem não sabe, esse livro é sobre a Clark, que é uma guria super simples, do interior, ela trabalhava na cafeteria e ela fica sem emprego e ela arranja um emprego de cuidadora de um rapaz. Esse rapaz, o Will, ele é tetraplégico. Ele já tinha um enfermeiro, mas a família dele resolve que ele precisa de uma cuidadora que fique com ele o tempo todo, pra de repente deixar ele mais alegre no dia a dia, ajudar ele a fazer algumas outras coisas, porque o enfermeiro é mais assim pra dar comida, dar remédio, essas coisas, e aí eles contratam a Clark. O filme, o trailer, tá vendendo como uma história de romance, mas na verdade, pela sinopse, ele é um pouco mais do que isso. Ele seria a história de evolução de uma mulher que ela não queria nada da vida, a vida dela era simples e tava bom assim pra ela, e aí ela conhece alguém que tá pior do que ela, digamos assim, e aí um ensina o outro a moral da vida, sabe? Aquelas coisas. Tem romance? Tem. Tem a aprender mais sobre a vida? Tem. Ele tem um pouco de cada coisa que um romancezinho qualquer teria. Agora, quando eu terminei de ler o livro, eu amei. Eu chorei as últimas 100 páginas inteiras. Eu tava um caco, eu tava morta quando eu acabei de ler o livro. E pra mim, 5 estrelas seriam excedeu expectativas. E como eu esperava um romance água com açúcar, ele excedeu minhas expectativas. Eu saí dando 5 estrelas loucamente, mesmo tendo uma pulguinha atrás da orelha, que na hora eu não soube identificar o que era. Depois, conversando com outras pessoas que leram, conversando no clubinho, conversando no Twitter, conversando com diversas pessoas que leram o livro, eu comecei a perceber as coisinhas que eu não tinha gostado nele. Conversando com a Yara, do Conto Encanto, ela me fez perceber algumas coisinhas que nem eram aquilo que eu tinha me incomodado, como, por exemplo, aquela coisa da mulher precisar do homem para começar a enxergar coisas e tal. E isso daria um vídeo falando sobre essas problematizações, mas não é sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Tá, Andressa, chega de enrolação, vamos finalmente? Vamos! Quem não leu o livro talvez considere isso spoiler. Eu não acho. Porque em momento nenhum aqui eu vou falar sobre o final do livro, não vou falar sobre as decisões que foram feitas ou não foram. Então, quem quiser se arriscar, por favor, continua vendo o vídeo. Quem não quer nenhuma informaçãozinha a mais do livro ou do filme, deixa aqui seu curtir, por favor, assiste os outros vídeos, comenta os outros vídeos. Mas agradeço quem quiser continuar aqui na discussão comigo. Enfim, chega um momento que a Clark descobre que um dos motivos dela ter sido contratada não foi só pra botar ele um pouco pra cima. Foi porque ele estava realmente muito pra baixo, no sentido de eu não quero mais viver. E então o livro fala sobre suicídio. Temos muitos livros por aí que falam sobre suicídio. Eu não vou saber aqui citar todos eles. Eu lembro que tem os 13 porquês, que eu nem li. Tem muitos livros, normalmente adolescentes, que falam sobre suicídio, né? Sobre bullying que leva ao suicídio, sobre depressão que leva ao suicídio. Mas eu acho que esse caso é o buraco um pouquinho mais embaixo. Principalmente porque ele fala aqui sobre uma outra possibilidade de suicídio, que é o suicídio assistido. É o suicídio que a pessoa não faz escondida no seu quarto, que ela não faz totalmente sozinha. Ela faz com ajuda, ela faz de caso muito pensado, ela não faz só por causa da depressão, ela faz por causa de doença. No caso do Will, ele era uma pessoa muito ativa quando ele não tinha sofrido ainda o acidente que levou ele a ser tetraplégico. Ele ficou 2 anos lutando arduamente para conseguir sair dessa situação de tetraplegia. Ele fazia tudo que os médicos diziam para ele, tudo que os fisioterapeutas diziam para ele, mas ele cansou porque ele percebeu que ele não ia voltar ao normal. Normalmente, quando a gente pensa numa pessoa de cadeira de rodas, a gente pensa em tantos casos em que a pessoa é feliz vivendo de cadeira de rodas, em que ela casa, em que ela consegue ter filhos, em que ela joga basquete, faz outros exercícios. Tem as Paralimpíadas, por exemplo, né?
Só que o caso do Will é uma tetraplegia, ou seja, ele só mexe do pescoço pra cima, mas ele não consegue nem comer sem ajuda. Uma pessoa paraplégica consegue comer sem ajuda. Ela consegue, às vezes, até sair da cama e ir pra cadeira. Não é o caso do Will. No caso do Will, ele não consegue nem manter a temperatura corporal dele. Ele precisa de alguém que perceba que tá frio e enrole ele num cobertor, ou que tá calor e bote um ventilador na cara dele, sabe? Pra uma pessoa que tinha tudo, que era rica, que fazia muita coisa, isso realmente parece o fim da vida. Só que pra maioria das pessoas, suicídio é uma coisa completamente abominável. Mesmo quem não é tão religioso, quem é religioso é ainda pior. A pessoa acha que vai ir pro inferno, pro purgatório, não sei como é que é a fé de cada um. Fora que nós temos muito forte dentro da gente a sensação de que a gente tem que preservar a nossa vida, então a gente acha que a gente tem que preservar a vida de todos. E eu entendo isso, não me levem a mal, eu também acho que toda vida deve ser preservada. Se eu estivesse no lugar da Clarke, que tem que cuidar do Will, provavelmente é óbvio que eu faria as mesmas coisas que ela faz no livro, que é tentar levar ele pra sair, tentar levar ele pra coisas em que uma pessoa tetraplégica ia conseguir aproveitar, tentar fazer ele curtir a vida. Eu não tô falando aqui que eu acho que todo mundo que ficou tetraplégico tem que tentar se matar. Pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu só tô pedindo para as pessoas, de repente, tentarem enxergar a coisa do outro ladinho. Então, um dos problemas que eu achei nesse livro foi que a autora traz um tema super interessante, super tabu. É um tabu enorme. Afinal, a gente realmente manda na nossa vida, a gente manda no nosso corpo, ou a gente tá à mercê do que o outro acha ou não errado? Porque se o corpo é totalmente meu, por que eu tenho que pedir autorização pra acabar com a minha vida, que ela é minha? Aí você pode pensar assim, mas uma pessoa com depressão, ela não consegue perceber que ela pode melhorar e que ela não precisa se matar e tal. Claro, eu concordo completamente com vocês nesse sentido. Só que nem sempre a decisão do suicídio tem a ver com depressão. Porque, por exemplo, se eu, Andressa, resolvo que se eu estivesse no caso, no lugar do Will, e não pudesse me mexer, não pudesse fazer nada por mim própria, aí eu resolvo que assim eu acho que não é digno de viver, e assim eu preferia me matar com segurança, numa clínica. Por que outra pessoa tem que dizer pra mim, não, não? Oi? E eu acho que a autora tinha daí, então, um assunto muito legal pra debater. Eu não tô falando que vocês precisam pensar igual a mim. De repente, vocês têm os motivos de vocês pra não concordar que isso é uma opção válida pra alguém. Mas me irritou que ela não esmiuçou o assunto, sabe? Ela não tentou mostrar melhor a visão do Will da coisa. Ela mostrou muita gente que não apoiava ser feita uma coisa dessas, no caso do suicídio, e quase nada sobre por que alguém apoiaria uma decisão dessas. Ela mostra pra nós que existe uma clínica na Suíça chamada Dignitas. Ela existe de verdade, tá, gente? Vocês podem procurar no Google. Porque lá na Suíça o suicídio assistido, ele tá dentro da lei. É uma clínica super séria. Eles não aceitam qualquer um como membro. Eles dão outras opções pra pessoa, sabe? Se tu chegar dizendo pra eles por que tu gostaria de ser um membro de Dignitas, eles perguntam, mas tu já foi num psiquiatra? Tu já tentou isso? Tu já tentou aquilo? Eles são a última opção. E ela não explica nem isso. Ela só explica que tem uma clínica que aceita pessoas que querem se matar porque elas não conseguem viver com a condição que elas têm, sabe? Eu acho que cada caso é um caso. E eu acho que não pode ser só assim, não, tu tá vivo, eu tenho que dar valor à tua vida. Vamos tentar se botar no lugar do outro? É muito fácil tu ser egoísta e querer que a pessoa fique viva porque ela é o amor da tua vida, ou porque é o teu irmão que tu ama muito, ou tua mãe, ou quem for. Mas vamos tentar se botar no lugar dessa pessoa. O que tu sentiria em cada simples coisa que tu precisasse, tu tem que pedir? Cada coisinha que tu fosse comer, tu tem que pedir. Cada vezinha que tu tem que ir no banheiro, tem que pedir.
Até pra virar na cama tu tem que pedir. Sabe, gente? Acho que não é fácil. E apesar de achar que realmente dá pra viver assim, não é todo mundo que conseguiria, certo? Enfim, eu trouxe um assunto super pesado aqui. A minha opinião normalmente é controversa com a de todo mundo, mas eu acho que é um tabu e não custa nada trazer pra vocês uma coisa pra gente discutir, uma coisa um pouquinho mais séria. Então eu agradeço muito se vocês quiserem dar a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, gente, então é isso. Peço desculpas pra quem tava esperando um vídeo um pouco mais engraçado. Não foi isso que eu trouxe dessa vez, mas eu acho que aqui também é um espaço pra gente discutir um pouquinho de coisas sérias, né? Desculpa também não ter trazido tantas informações mais certas, tipo um pouco mais de informações sobre a clínica, ou um pouco mais de números, informações sobre o suicídio, depressão, doenças terminais, coisas do tipo, mas a ideia era falar um pouco sobre a minha opinião e principalmente a minha opinião depois de que eu li o livro, porque quando eu terminei de ler o livro e comecei a pensar essas coisas, eu realmente ainda não tinha pesquisado e mesmo assim eu comecei a pensar nessa opinião. Então é legal a gente debater um pouco, às vezes, sobre as informações que a gente tem ainda e aí depois começar a pesquisar mais a fundo e aí realmente ter uma informação mais concreta sobre as coisas. E na verdade eu não tenho uma opinião concreta de nada ainda, eu tô abrindo esse espaço aqui pra conversar com vocês, de repente mudar de opinião ou mudar a opinião de vocês, enfim. Por isso eu agradeço muito se vocês comentarem mesmo aqui embaixo e a gente começar a conversar sobre esse assunto, o que vocês acham. Curtam o vídeo se vocês gostaram, espero que sim. Continuem assistindo os outros vídeos, então se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda e beijo, tchau! Por causa disso, é a resenha o livro... Tu vai parar ou não? Tu vai parar ou não, Mo? Quem não leu o livro, talvez considere... Parou? Mas agradeço. Mas